Salve galerinha, vamos fazer um vídeo bem rapidão aqui galera, explicando para vocês aí sobre os parâmetros de saída, parâmetros de entrada e a tal das bandas de equalização, né galera? Essa partezinha aí de regulagem de sistema que eu sempre evitei falar no canal galera, e o pessoal sempre me pergunta: ah, como é que eu deixo, como é que eu faço, tal, como é que eu mexo nisso daqui, pá. Galera, por que eu tô evitando fazer esse tipo de vídeo? Porque esses parâmetros não é receita de bolo, vai depender de cada projeto, vai depender do seu gosto, vai depender do estilo de música que você ouve, tá? Então, se eu mostrar aqui como é que tá o meu, vocês fizeram o projeto de vocês, provavelmente vai ficar uma porcaria, tá? Vai muito de cada projeto. É por isso que eu evito fazer vídeo sobre, beleza? Porque o que serve no meu sistema não vai servir no de vocês, diferente dos cortes de frequência, que corte de frequência tem a receitinha de bolo, você pode fazer na caixa dessa, pode fazer no carro no F250, independente do tamanho do som que for. O corte de frequência você pode sim replicar em qualquer projeto. Já esses parâmetros não, galera. Infelizmente vai depender. E eu vou explicar para vocês o que vai depender, tá? Então eu vou ligar aqui meu sisteminha. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que tá o meu, como é que eu fiz, como eu cheguei nessa regulagem e explicar para vocês como você achar, né? O que você, se caso precise mexer no seu sistema. Galera, primeiramente vamos falar do grave. Por que que eu mexi no parâmetro de saída do meu grave? Quando eu montei essa caixa, ela foi projetada para um certo tipo de alto-falante. Eu coloquei um maior, mais forte, e a resposta de frequência dele é diferente, tá? Então eu não estava tendo uma resposta legal nas baixas, no subgrave, nas altas ele estava tendo muito ataque, estava muito forte. E eu até mexi na minha caixa, vocês podem ver que tem as marquinhas, que eu aumentei o duto dela. Eu aumentei o duto para eu poder ter essa resposta nas baixas que eu estava tanto querendo. Só que o que aconteceu? Eu acabei ganhando sim nas baixas, porém nas altas eu perdi, que é o que geralmente acontece, né? Então, galera, se você já tiver uma caixa projetada, você nem precisa esquentar com isso aqui, tá? Isso, porque a caixa já vai fazer isso aí sozinho, já vai vir automaticamente, beleza? Então, o que é que eu preferi? Preferi dar um ganho nos parâmetros de saída, para não perder o ataque, né? Para não perder as frequências altas, porque não adianta nada tocar bem nas baixas e nas altas perder, né? Aí meio que ficou tudo baixo, sabe? Baixo, pelo menos ele tocava forte nas altas. Na baixa não tocava nada, mas nas altas tocava. Quando eu aumentei o duto, melhorou um pouquinho nas baixas e na alta morreu, entende? Então eu retirei a modificação que eu fiz no duto, deixei o jeito que estava e vim para a regulagem, beleza? Então eu vou mostrar para vocês aqui o que que é os parâmetros, né? Para que serve? Vamos lá. Temos os parâmetros de saída e os parâmetros de entrada. O de entrada, galera, ele basicamente vai mexer em todos os canais, que não é interessante porque a gente quer fazer. A gente quer fazer só no módulo, só no grave, por exemplo. Então, o que que eu fiz aqui? Escolhi a frequência de 35 Hz, tá? Por quê? Porque a frequência é a média da frequência ali que estava começando a ter perca. Outra coisa, galera, que eu até esqueci de explicar para vocês. Não adianta você dar o máximo de ganho que você puder ali na frequência, por exemplo, de 35 Hz, se sua caixa não responder esses 35 Hz. Não vai adiantar nada, não vai mudar nada. Então vai depender do projeto da sua caixa. Eu sei que essa caixa está respondendo de 32 a 70, tá? E o pico dela está lá para os 44 Hz. Então eu sei que essa caixa aqui, ela toca sim os 35 Hz que eu estou escolhendo, beleza? Porque ela começa a responder em 32. Então você tem que entender de corte de frequência, você tem que entender de frequências, tá? Você tem que saber como que toca cada tipo de frequência para você saber qual dá ganho. Então por isso que é bem chato explicar para vocês, porque não adianta só falar, põe 35 Hz, dá tanto de ganho no seu projeto que vai ter um bom resultado. Às vezes não vai, porque às vezes a sua caixa já está sintonizada desse jeito, já está tocando assim. Então é outra coisa que está fazendo você perder esse subgrave que não está vindo. Então vamos lá, 35 Hz, beleza? Como é que eu fiz para chegar nessa regulagem? 35 Hz, dei 11 dB de ganho, né? Parâmetro de saída, beleza. 11 dB de ganho, como é que eu fiz isso, galera? Bom,
escolhi uma música nessa frequência que eu gosto de ouvir e fui aumentando os ganhos até eu perceber que ela tá equalizando ali com as frequências um pouco mais altas, né? Por exemplo, uma música Gravão da Tribo da Periferia, que toca lá pelos 50 Hz, pelos 55 Hz, você percebe que às vezes, quando toca certo tipo de frequência, às vezes você perde desempenho, né? Então, nesse tipo de música você percebe onde você tem que mexer. E o que é esse fator aqui, galera? Quanto maior esse número, mais fechado é a curva de ganho. Então, por exemplo, quanto mais baixo você deixar isso aqui, mais as frequências antes e depois ele vai aumentar. Então você tem que mexer isso aqui, por exemplo, se você deixar lá muito baixo, ele vai dar ganho até nas frequências que já é alta, então não vai adiantar nada. Por exemplo, se 40 Hz aqui ele já dá pico, eu deixei esse número muito baixo, ele vai dar ganho nela e vai ser a mesma coisa de nada, entende? Então o que eu fiz? Eu vim aqui, desci ele até no 1 e fui aumentando até perceber que estava dando ganho nas frequências que eu queria, certo? Então foi assim que eu equalizei aqui os meus parâmetros de saída do grave, beleza? E o que são as bandas de equalização, galera? Eu vou explicar para vocês agora. Galera, as bandas de equalização nada mais é do que frequências pré-definidas pelo rádio ou pelo processador que você pegou, que você pode alterar, aumentar ou diminuir. Então os caras falam, tal rádio é bom porque tem sei lá quantas bandas de equalização, que não sei o que. E galera, basicamente você nem vai usar. Por exemplo aqui, ó, as bandas de equalização que esse rádio tem 50 Hz, 80, 125, 200, 300 e pouco, 500 e assim vai. Ele tem várias bandas de equalização, até 5K ele tem, 12K, enfim. Então eu posso simplesmente chegar aqui e diminuir e aumentar essa frequência, beleza? Isso aqui só vai servir mais, galera, para caso você escute um estilo de música específico. Por exemplo, eu gosto daquele tuk-tuk no forró, tá ligado? Aquele tuk-tuk do médio que o cara coloca um copinho aqui e vibra e tal, com um copinho com água. Então, você pode dar um ganho nisso daí pelas bandas de equalização, né? Aqui no processador é a mesma coisa lá no rádio, tá, galera? Vamos ver se eu acho aqui, ó. Aqui. Por exemplo, lá, esse tuk-tuk que eu tô explicando pra vocês é lá em 300 Hz. Olha, aqui não tem 300 Hz, 250 e 400. Enfim, aí você vem aqui e dá um ganhozinho. Mesma coisa lá dos parâmetros de saída, sabe? Você vai dar um ganhozinho nessa frequência. E aí você vai ter esse tuk-tuk mais presente no seu sistema, né? Vai tocar um pouquinho mais forte aí. Então é basicamente isso. A mesma coisa serve pro grave, tá? Por exemplo, aqui. Aí ele consegue dar de 25 Hz já só para 40, já não é tão subgrave, mas é um subzinho, beleza? Então a 40 Hz aqui, meu som tá com uma perca, eu vou dar um ganhozinho aqui pra dar um equilibrado. Mas eu não recomendo você mexer nisso aqui, galera, porque por exemplo, às vezes um certo tipo de música vai tocar que é uma beleza, mas em outras vai ficar uma porcaria. Então quanto mais flat o seu som ficar, quanto mais flat, mais o estilo de música ele toca, tá? Mais estilo de música, mais qualidade você vai ter. Então isso é bem chatinho de mexer, você tem que testar bastante, brincar bastante. Se você é um cara que curte só um determinado estilo de música, até que vale a pena brincar um pouquinho com isso aí, para você ter o seu som tocando melhor. E lembrando que isso é ganho, tá? Tanto os parâmetros de saída quanto nas bandas de equalização é ganho. Então se você aumentar demais o ganho, pode mandar a distorção e seu módulo aí pode clipar mais cedo. Então use com moderação, tá? Use com moderação. Procure deixar seu sistema mais flat possível, porque hoje, cara, eu vejo o cara fazendo tanta porcaria. Por exemplo, o cara sabe que se vir aqui no rádio colocar um loadness no alto, vai dar um grave do caralho em volume baixo, mas a voz abaixa. Aí ele vai lá em 200 Hz, 250 e dá ganho, para poder aumentar um pouco a voz. O som fica todo esquisito. Então, galera, não usa, beleza? Deixa o som fletado mesmo. Você vai ver que às vezes seu som não vai dar aquele gravão, não vai tocar daquele jeitão que outros sons tocam, mas vai tocar todo o estilo de música, não vai queimar, não vai estragar nada. Diferente dos outros caras aí que todo final de semana tem que estar reparando o grave, reparando o módulo, beleza? Então é isso, use com moderação, procure estudar bastante aí sobre o assunto,
para você não fazer merda no seu sistema, tá? O que eu mostrei para vocês aí do meu projeto foi o que serviu para mim, tá? Como eu falei para vocês, no de vocês às vezes não vai fazer diferença, beleza? No meu caso aqui, dar ganho nos 35 Hz foi o que agradou no meu sistema, mas às vezes, por exemplo, no sistema de vocês, é lá por 50 Hz, é lá por 70, que tá tendo perca, então não adianta nada você dar ganho em 35 Hz, só vai ficar pior o seu sistema. Então o que eu tenho para falar para vocês é usei com moderação, tá, galera? Infelizmente não tem um passo a passo, não tem uma receitinha de bolo que eu possa mostrar para vocês, para o sistema de vocês ficar melhor, tá? A única coisa que eu posso fazer aqui é explicar como funciona e mostrar como é que tá no meu sistema, beleza? Então é isso, qualquer dúvida é só deixar nos comentários e falou!